Finalmente, a fase mais esperada do curso de medicina, que é o internato médico. Hoje é sábado, meu primeiro sábado no internato. Eu comecei esta semana no submódulo de cardiologia e neste vídeo eu vou compartilhar com vocês como está sendo a experiência em cardiologia, mas antes eu vou dar uma visão geral de como é o internato. Antes de começar o internato, eu tentei me preparar, comprando os materiais que eu achava que seriam necessários e assistindo alguns vídeos de outras universidades. E assistindo esses vídeos, eu acabei descobrindo que o internato não é uma forma engessada para todas as universidades. Aqui na UFAM, o internato é dividido em 5 módulos. E a ordem na qual você vai passar por esses módulos é obtida com sorteio. O meu sorteio acabou da seguinte forma: primeiro clínica médica, depois clínica cirúrgica, depois obstetrícia, em quarto pediatria e por último medicina da família e comunidade, que a gente chama de internato rural, porque a princípio era para ser só nos municípios adjacentes e municípios do interior. E cada módulo desse é dividido em submódulos. A clínica médica é dividida em 9 submódulos. E a gente passa 2 semanas, ou uma, dependendo de qual é o submódulo, em cada um deles. Na cardiologia eu vou passar 2 semanas. E foi assim, chocante. A primeira coisa é que você chega já para fazer as coisas. Você chega já para tocar serviço. Todos os dias, de domingo a domingo, tem pacientes, então você tem que estar lá todos os dias de manhã. Cada interno fica com um número determinado de pacientes. Atualmente, eu estou com 2 pacientes e a gente tem que chegar de 7 horas da manhã, olhar no quadro da enfermagem se tem algum procedimento previsto. Depois disso, você vai verificar se teve algum exame que saiu, que ficou pronto, para você poder avaliar o exame, colocar no prontuário do paciente. Você pode sugerir alguma conduta e o ideal é que você o faça mesmo. Uma grande vantagem dos pacientes estarem internados num hospital universitário é isso. É que são várias camadas de cuidado, sabe? Bem, depois que você pega os exames, você vai para o prontuário do paciente e também vê a evolução da enfermagem, o que aconteceu durante a madrugada, se o paciente teve alguma intercorrência, se ele passou mal, se todas as medicações foram administradas corretamente. Você já conhece o paciente, já conhece a história dele. Você quer saber mesmo como foram as últimas 24 horas. Aí você pergunta se ele se sentiu bem, se ele dormiu bem, se teve tosse. Você pergunta mais os sintomas que estão relacionados com a patologia que ele tem. Na cardiologia, é comum ter tosse, principalmente quando o paciente deita. É comum ter falta de ar, ter dor de cabeça, ter edema. Edema é inchaço nas pernas, nas mãos, na barriga. Então, tem que pesquisar se o paciente está bebendo água direito, se ele está urinando direito, fazer o balanceamento de quanto ele está eliminando e quanto ele está ingerindo. E na hora do exame físico você vai ver se ele está bem hidratado ou se ele está hidratado demais. E depois de fazer essas perguntas para o paciente, saber se ele urinou bem, se defecou bem, você vai proceder com o exame físico. E o exame físico tem que ser completo, da cabeça aos pés. Tem alguns sinais que são mandatórios você pesquisar na cardiologia, que é estase jugular, saber se o paciente está hidratado. Tem um sinal que a gente chama de refluxo hepatojugular, que é apalpar aqui o fígado que fica embaixo da costela do lado direito. Você vê que a jugular do paciente, ela se enche de sangue. Dá pra ver quando ela vai subindo. Você faz a ausculta cardíaca e raramente um paciente da cardiologia vai estar com a ausculta padrão de uma pessoa que não tem nenhum problema no coração. Aí você anota tudo que você identificou com a ausculta, faz a ausculta pulmonar, que geralmente também é alterada por causa da cardiopatia, avalia abdômen, avalia as extremidades, ver a perfusão, se o coração dele está dando conta de perfundir tudo. E essa perfusão a gente pode ver da seguinte forma: você pressiona o dedo do paciente até ficar com a ponta bem clarinha, sair o sangue dessa extremidade. Aí quando você solta, você vê que o sangue vai ocupar os vasos de novo e a gente chama isso de perfusão, tempo de preenchimento capilar. Capilar porque os vasos mais finos são chamados de capilares. E dependendo do que você está pesquisando, abaixo de 3 segundos é o considerado normal e algumas referências trazem que abaixo de 2 segundos é o considerado normal. Então, se a perfusão do paciente está inadequada na extremidade, o coração dele provavelmente não está dando conta para que o rim faça a filtração do sangue de forma adequada. Outra coisa que você observa numa extremidade e pode ter um reflexo em um órgão interno é edema. Se o paciente tiver com edema de membros inferiores muito acentuado,
provavelmente ele está retendo líquido e esse líquido pode estar sendo acumulado no pulmão. E depois que você tem essa conversa com seu paciente e faz todos os exames físicos, vendo pressão, peso, frequência cardíaca, frequência respiratória, tudo que eu falei e ainda mais um pouco, você vai documentar tudo na ficha de evolução do paciente. Só que primeiro você vai fazer um rascunho e o residente vai ver se tem alguma lacuna, se você esqueceu de alguma coisa, vai verificar se o exame físico foi correto mesmo, se condiz com a interpretação dele, vai pedir para você fazer algumas alterações e depois disso ainda tem a passagem com o preceptor. A passagem com o preceptor, ela não é mais rápida porque você adiantou isso tudo. Porque muitas vezes não é um preceptor só, é uma dupla que ainda vai discutir com o residente, vai fazer uma recapitulação da história do paciente. Como são pacientes mais complexos, eles estão tomando muitas medicações. E tem que levar em consideração o estado do paciente e os exames. É a parte do dia que você mais aprende. Porque tudo que você estudou e estava muito fragmentado, agora está ali reunido num raciocínio clínico e você vai poder ter assim a experiência de ser orientado pelo pensamento de outra pessoa para trazer isso como referência para você. É lógico que criar esse raciocínio clínico também faz parte do seu desenvolvimento. Então, você tem as suas próprias hipóteses e verifica onde foi que você errou, onde foi que você acertou e vai guardando isso assim no coração. Tem algumas universidades que ela tem o hospital universitário próprio para os alunos terem essas práticas e ter a formação de profissionais de saúde. Aqui na UFAM tem o HUGV, que é o Hospital Universitário Getúlio Vargas. Essas condutas que eu falei acontecem no período da manhã. Depois disso a gente almoça no hospital mesmo e no período da tarde a gente se desloca assim para a rua de trás, que é onde fica o ambulatório Araújo Lima. Só que é muito menos cansativo porque você vai ficar sentadinho no ar-condicionado e os pacientes no ambulatório, eles não estão numa fase mais crítica, senão eles estariam internados no hospital. E o que é que você vai fazer nessa parte ambulatorial? Você também vai conversar com o paciente para saber como é que ele ficou nesse período interconsulta, entre a última consulta e agora, se ele está tomando as medicações de forma correta, todas as medicações que ele está tomando, inclusive medicações que ele está tomando por conta própria, porque pode ter interações com as medicações que foram prescritas por aquela especialidade. Você está numa especialidade, mas o paciente pode ter comorbidades em mais de uma especialidade. Então, você vê as medicações da cardiologia e também pergunta se ele está tomando medicações para o pulmão, para os nervos. Depois disso, você faz também o exame físico e passa toda a história. No ambulatório, geralmente você passa direto para o preceptor. Só que tem também a parte do cansaço. Eu não esperava que fosse tão cansativo assim, porque é muito dinâmico e exige muito do físico e do intelecto também. Você passa o dia todo atendendo pacientes e é praticamente de domingo a domingo. São 2 anos nessa pegada e eu só tô com uma semana até agora. Ai, meu Deus do céu. Mas vai dar certo, a gente sobrevive. Tem 1 mês de intervalo, nossa, batemos uma tristeza agora. Tem 1 mês de intervalo entre esses 2 anos, que é melhor ter mesmo e relaxar, porque senão complica a situação. De domingo a domingo, gente. Você tem direito a uma tarde de folga durante a semana e também nos finais de semana você tem as tardes de folga, né? O que eu consigo fazer nesse período de folga é dormir, é descansar. Às vezes eu assisto uma videoaula, mas tem todas as obrigações de casa também. É um período complicado, não é um período para você aprender muito estudando você com os livros. É para você pegar tudo que você já estudou e colocar em prática e só recorrer a artigos e livros para tirar dúvidas mesmo. Bem, essa primeira semana foi assim. Eu trouxe um apanhado geral de como é o internato todo. A minha próxima subespecialidade, que é daqui a uma semana, vai ser a pneumologia. Eu acho a pneumologia interessante demais e ela não é resolutiva de acabar com o problema do paciente. Mas o que eu vi na graduação é que os pacientes realmente melhoram muito e eu fico feliz, eu me empolgo com as especialidades que tem essa dinâmica, sabe? Muito obrigado pela audiência, adoro fazer esses vídeos para vocês. Comenta aqui se você quer saber alguma coisa mais específica sobre o curso de medicina, sobre o internato. Coloca aqui perguntas que eu vou tentar responder no próximo vídeo. Forte abraço e até a próxima!